de Deus. Não vos torneis causa de tropeço. Não vos torneis causa de tropeço. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Dê bom testemunho, irmão. Dê bom testemunho. Não fique criticando, falando, julgando. Jesus falou que antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, olha a trave que está no teu. Irmão, são princípios. Não adianta você ficar aqui só ouvindo e Irmãos, ouve, creia, guarda no coração e pratica. Porque senão, como é que você vai para o céu? Se ajusta, produza para Deus, produza para Deus, busque Deus, santifique tua vida, seja fiel, porque Deus conhece o teu coração. Guarda essa palavra no coração. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus por sua palavra. Irmãos, eu desejo no ano 2024 nós vamos ter muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Muita coisa. Irmãos, vai ter muito trabalho, tá? Pode sentar, pode sentar. E já que permanece normal, então eu vou consagrar os elementos para a pastora. Vou dar a oportunidade da pastora. Esqueci. Vem cá, amor. Agora eu quero fazer, antes dela falar, escuta aqui, igreja. Puxão de orelha pastoral. E não sou me dizendo não, tá? Puxão de orelha pastoral. Puxão de orelha. O corpo diaconal todo, sem exceção. Puxão de orelha para festas e eventos. Puxão de orelha, porque ninguém sequer, que dia é hoje? Tá? Dia 17 de dezembro. Sequer um diácono, sequer uma diaconisa, sequer festas e eventos, sequer alguém lembrou de orar pelo aniversário de casamento de 34 anos dos pastores. Eu não pedi presente não, irmão. Porque a irmã já disse que quando fazia negócio de presente, tinha gente que falava assim, ai, não tem dinheiro não, o pastor não precisa. Eu falei, irmão, não pede nada não. Mas se quer levantar a voz em oração para abençoar a vida dos pastores, a gente tem que orar. A gente tem que orar pelos casais, mas ninguém ora pelos pastores. Nenhum membro da igreja lembrou de orar pelos pastores. Poderia orar em casa, acredito. Mas se quer, irmão, pastor, dá uma oportunidade aqui. Vamos orar para os nossos pastores, porque no dia 2 de dezembro eles fizeram 34 anos de casado. Ninguém lembrou. O que é isso? Isso é honra? Isso não é honra, irmão. Não pedi dinheiro, não. E não sou ninguém certo, não. Não penso que eu fiquei magoadinho, eu fiquei em deprê, apaguei a luz. Não tem essas frescuras, não. Todo respeito. Tem casos que não é frescura. Desculpa o termo. Irmão, estou sarado, filho. Eu tive na escola, fui pro deserto. Sobrevivi. Ela também. 34 anos com a mesma mulher. Pastor Josué, 60 anos. Isso é lindo, irmão, hoje em dia. Então, corpo diaconal, festa de evento, irmão meu, é tema de pastor, irmão. É uma data marcante. E não tem desculpa, não, que vai para. Olha, tá ali, ó. 2 de dezembro, aniversário, casamento dos pastores. Agora, não chama nós de orar que não vai funcionar, não. Já passou 17 dias, 15 dias. É só um desabafo pastoral. Lembre dos pastores, irmão. Um dia eles vão morrer. Os mais novos vão continuar. Vai ficar tudo pronto. E outros vão vir e vão vir. Honra os pastores. É bíblico. Amém? Eu precisava falar, que senão
você, eu mesmo. Bom? Mas ó, desculpa, fica tranquilo. Levei para tomar café fora, levei para almoçar fora. É, amor? I love you. Graças a Deus, irmãos, amém? Eu queria deixar algo hoje nessa ceia ainda, porque ontem aconteceu algo e eu pensei assim, a Igreja de Cristo vai estar reunida e a gente precisa passar essas coisas. Ontem, quando nós estávamos lá, na nossa antiga igreja matriz, sabe? Deus falou bastante comigo, algumas coisas dentro do que o pastor Diogo trouxe. O pastor Diogo foi alguém muito importante para a igreja aqui. Ele nos ajudou bastante. Quando ele falou, que a pastora estava desanimada, realmente, irmãos. Teve uma quinta-feira que ele veio com o Cláudio, com a Priscila, todo o pessoal que vinha. E ele passou lá em casa, a gente tinha que trazer os instrumentos para cá. E às vezes chegava do trabalho, estava cansado, tinha que fazer janta ainda. E naquele dia eu não queria vir para a igreja, era uma quinta-feira. E ele, pastor, então a gente vai levar os instrumentos, a gente vai começar lá. Eu falei, tá bom, Diogo, mas hoje eu não vou não. Mas ele sempre teve aquele fogo, ele sempre teve, sabe, aquela força, aquela chama muito forte dentro do coração dele. E eu vendo aquela disposição deles, eu terminei minha janta lá, tomei um banho e falei, vou para a igreja. Vou sim, o pessoal vem lá de Austin, então foi alguém muito importante mesmo, Faziam um culto aqui e eles só pararam, irmãos, porque nesse tempo eu dirigia culto, Adolfo pregava, tinha algumas pessoas que vieram lá no início, mas enfim, foi alguém muito marcante. E quando eles pararam, o ministério de louvor dessa igreja iniciou. Então foi alguém muito importante mesmo na nossa vida. Mas ontem, dentro do que ele estava falando ali, algo, sabe, que não foi só dentro, mas eu queria deixar algo para a igreja, uma pessoa, ontem tinha uma pessoa lá no culto com a gente e na hora do convite lá, eu fiquei olhando para trás para ver se eu via a pessoa, porque eu senti o desejo de ir lá e convidar a pessoa a perguntar se ela queria que eu acompanhasse lá na frente para ela entregar a vida dela para Jesus, E eu fui lá. Aí fui lá e falei com ela, daqui a pouco eu vou com você lá na frente. Ela, não vou, não quero ir, tal, bastante, com o coração bastante fechado, E eu voltei para o lugar e eu confesso para os irmãos que eu voltei muito triste, sabe? Porque a situação daquela mulher era uma mulher que estava na igreja durante um tempo, esteve na igreja, foi uma mulher de frente, sabe? E hoje essa mulher está afastada e com o coração muito endurecido. Irmãos, para eu não, sabe, porque eu não gosto, eu não sou uma pessoa de mentir, não minto, sabe? Mas assim, mas eu acredito, eu lembro, vamos botar assim, que ela falou assim, eu não acredito em nada disso. Eu acho que essa palavra saiu da boca dela mais ou menos algo assim. E aquilo ali me deixou muito triste, sabe? Porque foi alguém que esteve na igreja, foi alguém que esteve, sabe, participando, foi alguém que esteve de frente, sabe? E ali falando, naquele momento da igreja, daquela forma, sabe? Com o coração muito endurecido mesmo, muita dor. Eu até vim no carro falando com a Karine que a igreja vai precisar fazer um trabalho para aquela mulher ver Cristo de novo. A igreja ela vai precisar, sabe, fazer um trabalho. A igreja ela vai ter que ser alguém muito importante na vida daquela mulher, abraçar, cuidar, orar, mostrar outra coisa do que ela viu. Ela foi ferida, ela foi machucada, pessoas que eram para ajudar da forma correta, para curar a dor, não ajudaram. Muitas falações, muitas coisas dentro da igreja de Cristo. Aquilo ali me entristeceu, aquilo ali é um caso só. Mas quantas situações têm acontecido dentro da igreja de Cristo, irmãos? Quantas falações, quantas fofocas, quantas pessoas abraçando ali, abraça, beija por trás, acabou de abraçar e beijar, está falando da outra.
Irmãos, abraça e beija. Acabou de abraçar e beijar, está metendo a língua. Na hora, sabe, naquele momento ali foi passando, sabe, muitas coisas, tudo acontecendo, passando muitas coisas. E eu falei para Deus, não é essa a tua igreja, não é. Não é essa a igreja, sabe? Não é essa a igreja, irmãos. Não é essa a igreja de Cristo. Não estou falando isso daqui, irmãos, para ferir ninguém, sabe? O pastor, né, já trouxe a palavra, mas precisava falar isso daqui. A gente precisa refletir antes dessa ceia. A gente precisa se analisar, como Coríntios diz, sabe? Analise-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Participar desse momento, dessa comunhão com Cristo. É algo muito importante, é algo muito sério, mas não é só no momento da ceia. É a nossa vida diária, irmãos. E aquela mulher muito ferida, e eu vendo uma batalha ali, e a igreja vai ter que lutar para essa mulher ver Cristo. Eu acredito que essa mulher, sabe, para ela acreditar em Cristo de novo, a igreja ela vai ter que estar muito encharcada, cheia de Cristo, de verdade. Todos nós, entende? Todos nós. Para essa mulher olhar e querer Cristo, acreditar e pensar, sabe, aquilo tudo que aconteceu, mas agora estou conhecendo Cristo de verdade. Nós precisamos, e ontem dentro do que o pastor Diogo falou, eu até anotei lá na hora, ele falou algo que eu guardei também, que foi muito importante, eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Ele falou assim, Marta organizava a casa. Realmente, a Marta ela organizava. O texto vai falar disso. Maria, ela quebrou o vaso. Cara, é um ato que a gente de vez em quando está falando aqui, Maria chega ali e quebra aquele vaso, aquele perfume, aquele óleo, aquele, né? Caro. Mas Lázaro foi aquele que foi chamado de amigo. Sabe por quê? Lázaro, vamos dizer assim, né? Não organizou a casa, não quebrou o vaso, mas ele cedeu a casa. Ele cedeu a casa, igreja. Quem estava lá, eu acho que entendeu a mensagem. Ele cedeu a casa. Vocês estão entendendo, igreja? Ele cedeu a casa. Às vezes a gente está fazendo, a gente está arrumando, a gente está montando programação, mas nós estamos cedendo a casa. Sabe o que é ceder a casa? Sabe? É deixar o Espírito Santo falar com a gente. É deixar o Espírito Santo mudar a gente, mudar a nossa boca, mudar o nosso comportamento, mudar as nossas falsidades, mudar a gente, a nossa língua, irmãos. Quando ele falou aquilo, eu falei, gente, é verdade. A gente acha lindo falar sobre um vaso quebrado, é lindo isso. Sobre arrumar a casa para Jesus. A gente quer que Jesus venha, louvor, e acontece, a gente abre a casa. Mas, irmãos, Lázaro, ele abriu a casa. A casa é o nosso coração, é a nossa vida. Não vai adiantar nada quebrar o vaso, não vai adiantar nada arrumar a casa, se não abrir a vida e falar assim, pode vir mudar. Pode vir transformar. Pode vir, né, mudar. Pode vir transformar. Aquele que tem os meus mandamentos. Vocês já pensaram nisso? De verdade. Vocês já pensaram? De verdade. Vocês já pensaram nisso? Eu penso nessa palavra, assim, irmãos, constantemente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. Só seremos amados pelo Pai se amar a Cristo. E a prova de que amamos é guardando os seus mandamentos. Entende como é que funciona a coisa? Como é que a coisa é? Não podemos só quebrar o vaso, vamos quebrar sim. Nosso Cristo, Ele merece tudo. Ele não merece nada arrastado. Ele não merece nada forçado. Eu tenho falado isso aqui, eu não gosto, irmão, de receber nada forçado. Muito menos o meu Deus, nós não podemos oferecer isso. Seja uma oferta, seja um trabalho na cantina, sabe? Seja uma arrumação na igreja. Seja arrumar isso aqui, olha. Quando a gente chega, muitas das vezes essa bandeira aqui, ela está arriada. Nem isso pode ser forçado. Tem que ser todo amor, sabe? Porque Ele merece o nosso melhor.
não pode ser arrastado, nada disso. Lázaro foi chamado de amigo porque ele cedeu a casa. E nós precisamos, irmãos. A igreja de Deus, né? A igreja instituída pelo Senhor, a igreja aqui atuante, é uma igreja influenciadora, é uma igreja que brilha, é uma igreja que caminha no caminho da santidade, da mudança. O que eu pensava ontem, se hoje o Espírito Santo fala comigo assim, está errado, eu já tenho que deixar, irmãos. Eu já tenho que deixar, tá entendendo? Uma vez a Luciana estava ministrando nesse altar aqui, um louvor. Irmãos, Deus falou comigo ali, eu estava sentada ali. Enquanto ela ministrava, eu só chorava, lembrando dos meus... Lembrando o que, pastor? Dos meus pecados. E aí o Espírito Santo estava falando assim, tu deixa tudo. É dessa maneira que ele faz com a gente. E a gente precisa deixar. A gente precisa deixar, não adianta a gente organizar coisas grandíssimas. Chás, eventos. Se a gente não abre essa casa aqui, ó. Essa casa, para o Espírito Santo vir e mudar. E transformar. Precisamos tirar do nosso meio muitas coisas que precisam ser tiradas, irmãos. Porque a cena daquela mulher não pode acontecer no seio da igreja. Pessoas que veem coisas dentro da igreja que nunca poderia ter visto. Pessoas que entram dentro da igreja, novos convertidos que entram dentro da igreja, já encontram já com pessoas fofoqueiras no meio da igreja. Irmãos, tem pessoas que entram aqui e falam assim, eu não quero voltar mais aqui. Não quero voltar mais, sabe por quê? Porque algumas pessoas, mas o que fizeram contigo? Coisa que às vezes a gente não tem nem ciência, irmãos. Fofoca. Não é isso que Deus quer, irmãos. Não é isso. Deus quer uma igreja santa, sabe? Essa igreja precisa brilhar nesse mundo de trevas, essa palhada, ela precisa conhecer Cristo através da vida da gente. E essas portas, já que as portas estão abertas aqui, elas precisam estar abertas e a gente receber essas pessoas, a gente fazer o melhor trabalho que a gente puder. O melhor trabalho que a gente puder. Às vezes a gente está cansado, está fadigado, irmãos. Mas quando a gente vier para cá, a gente tem que ser o melhor que a gente puder ser. A gente tem que amar, a gente tem que se perdoar, a gente tem que se reconciliar, a gente tem que mudar. Eu olhando para aquela mulher lá na matriz, sabe? Aquela face pesada, aquele corpo pesado. Eu não estava julgando ela por nada, de verdade eu não estava. Eu estava preocupada como que a igreja vai resolver esse problema. Ela pode vir do jeito que ela tiver, irmãos. A minha preocupação não é nem como ela vai vir, sabe? A minha preocupação é como que a igreja vai ajudar essa mulher a conhecer a Cristo de verdade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão e beba deste cálice. A gente não pode fazer isso indignamente. A gente tem que deixar o Espírito Santo falar com a gente, transformar a gente, irmãos. Tem muitas almas que o Senhor quer salvar na palhada. E é através da nossa vida. Às vezes a gente fala, nossas atitudes são erradas. Os nossos filhos aprendem mais com os nossos exemplos do que com o que a gente fala. Sabia? Os nossos filhos aprendem mais com os nossos exemplos. Eles estão nos observando. Eles aprendem mais do que a gente fala. Porque às vezes a boca está falando, o comportamento está sendo do outro, e o Senhor está falando para nós hoje, para mim principalmente, porque eu acredito que se eu ouvir, o Espírito Santo primeiro estava falando na minha vida. E eu quero dizer sim para Ele. Eu quero dizer sim para Cristo. Eu quero dizer sim para a obediência. Eu quero dizer sim para o trabalho. Eu quero dizer sim para o chamado. Eu quero dizer sim para a obediência de Cristo. Por causa das outras pessoas, por causa das almas que precisam ser salvas. E a igreja, nós, eu, você, todos nós temos que estar abertos, irmãos, preparados para isso. A igreja tem um grande trabalho para fazer, mas é hora. E a gente não pode entrar no novo ano. Sabe por quê? Porque é um novo tempo, sim. Para um novo tempo, sim. É sim, e será. Se essa é a vontade de Deus, nós faremos a vontade de Deus, nós obedeceremos a vontade de Deus. Entende? Então Deus está nos levando para um novo tempo, sabe, dessa igreja. Tempo de maturidade, tempo de crescimento, tempo de abraçar as almas, irmãos. Tempo de ser fiéis com os nossos irmãos, fiéis com as pessoas. Não é só fiéis com aqueles que a gente considera amigos, fiéis com todo mundo. Eu tenho que ser fiel com as pessoas, nós temos que ser fiéis. Nós temos que ser fiéis, temos que largar a falsidade já tem que ser largada agora, antes da gente participar dessa ceia. A mentira tem que ser largada agora, a fofoca tem que ser largada agora. Se a gente tem alguma coisa com alguém, a gente tem que chegar na pessoa e falar com a pessoa.
e não ficar falando com várias pessoas. Não, a gente tem que chegar na pessoa. E quando a causa é mais grave, a gente leva no pastor. É assim que a igreja vai andando, é assim que a igreja vai se curando. É assim que a igreja vai crescendo, é assim que a igreja vai caminhando em vitória. A gente tem muita coisa para fazer nessa palhada. Essa igreja ela tem que estar posicionada para fazer, e é isso que Deus está falando com a gente. E eu não queria deixar de falar isso, tá? Não queria guardar isso para o próximo ano, eu queria falar isso hoje. Porque assim como essa mulher, tem várias irmãos, tem várias pessoas. E a igreja não pode fazer isso, não pode. Novos convertidos, quem cuida são os pastores, é o pastor que cuida dos novos convertidos. Cuidado com o que você fala com novos convertidos, por favor, em nome de Jesus. É uma alma que a gente está lutando para discipular, a gente está orando, a gente está tomando o maior cuidado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Que a gente possa tomar isso nessa manhã. Essa palavra não é só para você não, tá? É o que eu falei, se veio para mim, se eu vi ali, sabe? É para a minha vida primeiro. E eu entendo, eu digo sim para Deus, para o propósito de Deus nas nossas vidas, tá bom? Escolha de pé, irmãos, vamos apresentar a Deus os elementos da ceia. Guarde tudo que Deus falou conosco nesta manhã. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Ou é doce ou é amarga. Ou ajuda ou espalha. Ou é por mim ou contra mim. Então, dose bem, pense bem. Pense bem. Como ela mesmo citou, e Paulo fala isso na carta aos Coríntios, antes de ministrar a ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Erga a sua mão. Te louvamos, Senhor, por esta manhã. Te louvamos pela tua Santa Escritura, pela tua palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações nesta manhã. Queremos agradecer pela verdade bíblica, porque Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Receba a glória que é unicamente sua, Senhor. E agora, nas mãos dos diáconos, ó Deus, estão os elementos da ceia. O pão que simbolicamente representa o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o suco de uva, que também simbolicamente representa o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados. Eu peço, Senhor, que o Senhor santifique esses elementos, que haja temor em nossos corações. Estamos aqui para relembrar, ó Deus, o sacrifício da cruz, não com tristeza, mas com alegria, porque foi através do sacrifício da cruz que hoje nós temos a certeza da vida eterna, do perdão dos nossos pecados, da justificação pelo sangue do Cordeiro de Jesus, que ao terceiro dia ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Os diáconos vão oferecer você os elementos da ceia. Pegue os elementos da ceia, escuta, igreja. E esse é o seu momento com Deus. Se confessarmos os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Aleluia. Se o teu coração te condena, maior é Deus.
ninguém zomba. Porque o homem planta, o homem colhe. Plante coisas boas. Sirva a Deus com muita gratidão. Sirva a Deus com verdade. Sirva a Deus com o seu melhor. Dê o seu melhor. Porque foi assim que Deus fez. Ele entregou seu único filho para morrer em teu lugar. Lembre-se que todas as coisas são patentes, nuas e claras aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto e nos ensina como celebrar a ceia e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que ele foi traído, tomou o pão, ergueu o pão do fogo, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em lembrança, em memória de mim. Graças te damos, ó Altíssimo Deus. Graças te damos, ó Deus Todo-Poderoso. Porque se hoje nós estamos aqui, se hoje estamos aqui adorando a Ti, louvando o Teu nome, tendo a certeza da vida eterna através de Jesus, foi através do sacrifício. Nós reconhecemos que Ele sofreu muito, mas sofreu por amor. E é por causa daquele sacrifício que hoje nós temos vida. Por isso nós queremos te agradecer, Senhor, por esse pequeno pedaço de pão que simbolicamente representa o corpo do nosso Salvador. Te louvamos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Comamos todos. Semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus também tomou o cálice. E ao tomar o cálice, ele disse para os seus discípulos: essa é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele volte, para buscar um povo santo, um povo remido, um povo íntegro, um povo fiel, um povo cumpridor dos seus mandamentos, com temor, fé, gratidão e esperança. Tomemos todos o cálice do Senhor. Fique de pé e adore ainda nesta manhã aquele que é
porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Bem forte, aplauda ao Senhor. Obrigado, Jesus! Infelizmente, vai sofrer uma pequena modificação. 3 engenheiros analisaram, um deles é professor da UFRJ, o que forma os engenheiros, e disse que aquela cinta de 11 metros foi feita errada. E eles falaram, avisa o pastor que pode cair a qualquer momento. Com trânsito, pessoas locomovendo, som, tudo, os 3 falaram, vai cair. Então o pastor tem 2 opções. Quebra tudo e faz de novo. Arranca a laje, arranca a cinta. Ou nós decidimos essa opção. Colocar 2 colunas no final das escadas, 2 colunas redondas, já tem uma ali, então quando você olhar, aí vai, além da coluna tem que entrar uma treliça de ferro de trilho de trem, bem forte, é cara, para sustentar ela, aí não tem mais perigo. Então infelizmente, quando você vê o templo novo, ela vai ter 2 colunas ali, não queria. Mas o construtor, né, que é um bom profissional, ele falou, o custo é muito menor. E vai resolver o problema. Então, essa modificação vai ser sofrida. Parede, nada demais, vai ficar normal. Mas ali, por questão de segurança, a gente vai fazer assim. Amém, irmãos? Felizmente, é mais... por quê? Demanda tempo, valores, tem que cair, é muito complicado. Né? Ainda fora algumas coisinhas. Depois que eu soube que o pedreiro que construiu o primeiro, ele antes de ser pedreiro, ele era açougueiro. Brincadeira à parte. Quando ele já tinha feito, o engenheiro principal veio e falou, pastor, ele fez. Mas não me chamou, eu falei, eu confiei, mas desculpa, vou mandar embora o som. Então eu não acompanho mais a obra. Demiti não, chateado e tal, mas, né? Não põe um prego na igreja, né? Conheço, né? Mas não põe um prego, porque não tem competência para isso. O que está construindo, quando o engenheiro soube que era o presbítero Alexandre, falou, pastor, como é que está a obra? Quem está acompanhando? Quem está agora é o construtor, o presbítero Alexandre. O que fez já, nem preciso de aí, só assim. Ele é muito competente. E detalhe, tá, irmãos, alguns irmãos estão cogitando, já recolheram os carros? Alguns irmãos estão cogitando por que a gente não faz empreitada. Aí eu conversei com o Alexandre, pastor. Eu fiz isso aqui junto com os ajudantes. O senhor ia gastar 26, né? Aqui eu cobrei quanto? Quanto o senhor gastou aqui? 6 mil de mão de obra. Se fosse na empreitada, o senhor ia gastar 40. Então, o nosso custo é bem menor na diária. Então, eu sei o que eu estou fazendo. Amém? Fica tranquilo. Tá bom, irmãos? Tudo é acompanhado, arquiteto, tudo. Os banheiros estão dentro do próximo, tudo. E vai ser uma bênção. Aí cogitado também a questão de como é que vai fazer quando inaugurar, né? Porque vai ser fácil entrar e alguém quiser entrar, vão ser gradeados. Aí eu pensei num alarme de sensor, né? Mas são grades e quando o gato entrar, vai disparar toda hora, vai pastor vir. Então a gente está cogitando colocar um vigia.
trocou tiro comigo. Você só está brincando, eu estou falando sério. Porque é a casa de Deus. Ou então bota alguém com muita fé, entrou, infarto e morre. Se alcançar, então entrou. Fica de pé, vamos agradecer.